Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Wanderly Marchiori, ela que é fitoterapeuta, nutricionista, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira da Energia da Saúde Mental, e hoje ela vai estar falando com a gente, será que os diabéticos podem comer frutas? O que vocês acham? Eu estou aqui a postos de canetinha na mão para poder estar anotando tudo, né? Oi, Ana Lu, Valma, vocês que nos prestigiam sempre, gratidão por estarem conosco. Eu estou aqui para cima porque está ameaçando chover e de repente a gente tem 2 pontos de internet. Quero ter certeza que eu vou conseguir conversar com a querida Wanderly nesse assunto também sobre a energia das pessoas que estão com diabetes. Vamos lá, tentar colocar a querida Wanderly no ar. Anjinhos da Technology, please. Oi, querida, tudo Olá, bom? tudo bom? Ó, tô me Tudo. arrumando aqui. Fica à vontade. Mas é que aqui também tá ameaçando a chuva, né? Ameaçando não, já Olha, tá. aqui tá tudo escuro e aí eu falei, não, nem vou descer porque vai que, né? Aqui pelo menos é mais forte o sinal, eu tô aqui bem do lado, lá também eu fico, né? Olha, eu não tô te vendo, mas estamos Ah, aqui não a posto. acredito. Ah, mas De novo. tudo bem. That's ok, não importa. O que interessa é que a gente está ao vivo e as pessoas estão aí, depois vai ter mais gente que vai estar assistindo, e é um assunto tão importante, né? Então, vamos lá. Vamos falar então sobre os diabéticos, os portadores de diabetes. Vocês sabem que agora é um negócio bem diferente, eu vou chamar, Ah, né? Eu não sei se é é? estranho, eu não sei o que que é. Mas a Hum, gente se convencionou que não se chama mais de paciente diabético, se chama ah, de paciente portador de diabetes, ah, porque talvez as pessoas se sintam é, estigmatizadas pelo nome diabético. tá, E aí, enfim, a gente tem que se adaptar a essas modernidades, né? E tá claro. tudo bem. O que importa é a gente entender qual é o mecanismo do diabetes e aonde as frutas impactam, né? Uhum, Primeiro, o diabetes ele é uma manifestação do nosso pâncreas com uma inadequação do metabolismo de glicose e dos açúcares. Por isso que a gente fica tão preocupado com o consumo de açúcar quando o paciente apresenta diabetes. uhum, Nós temos vários tipos de diabetes. Nós temos principalmente o diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, ela aparece na primeira infância, ou no máximo até uns 15 anos. E o que quer dizer uma doença autoimune? É o nosso corpo reagindo a gente mesmo. Eu tenho uma doença autoimune que só apareceu com 47 anos, mas o diabetes tipo 1, ele aparece em geral até os 7, 8 anos. tá, E aí, para essas crianças que depois crescem e envelhecem, o uso da insulina é fundamental. tá. Elas dependem da injeção de insulina. Eu tenho uma grande amiga que foi minha mentoranda e hoje é super minha amiga, a Rúbia, lá de Curitiba. Ela é diabética tipo 1 Uhum, e no município de Curitiba ela é uma das pessoas que testa alguns medicamentos e testa alguns equipamentos. tá. E hoje ela está testando aquele medidor de glicemia que fica no braço, né? O Libre. Sei. E fica monitorando em tempo real tudo que acontece. Uhum, Por que que isso é importante? É importante a gente saber o quanto está a glicemia, principalmente para os diabéticos insulino dependentes, porque se ela aumentar muito rápido, ele tem que usar insulina de liberação rápida para corrigir este ponto. Então, tá. toda vez que a gente fala de diabéticos insulino dependentes, nós estamos falando de furar a ponta do dedo com muita frequência ou usar um dispositivo que vai medindo o tempo inteiro, Uhum, que fica ali uhum, acoplado no nosso braço. E aí, os portadores de diabetes tipo 2, eles já são adultos. Então, quando aparece, é na fase adulta e muitas vezes até depois dos 40 anos. Esse é um ponto importante, porque
esse diabetes ele pode vir de maus hábitos, né? Não vou Uhum. chamar de mau hábito, eu vou chamar de hábitos inadequados. Uhum. O excesso de consumo de doces, associado à falta de atividade física, Sim. associado à falta de fibras, e tudo aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo sobre manter é, o nosso estilo de vida mais saudável. Claro. Às vezes, esses portadores de diabetes são insulina dependentes ou não. Eles podem ficar só com a medicação, que não é uma insulina, mas é um hipoglicemiante oral. Uhum. Então, isso pode acontecer. Por que é bom essa explicação inicial? Porque aí a gente pode falar das frutas. Os diabéticos do tipo 2, em geral, o impacto do consumo alimentar neles é um pouquinho mais lento. Então, eles têm uma tolerância melhor às cargas de glicose, frutose e sacarose. Então, vamos entender o que são essas três moléculas. A sacarose é o nome que a gente dá ao açúcar puro. Aquele açúcar de adição são moléculas de sacarose, tá? Então, pode isso, e destrose também é um outro nome para um açúcar puro, que é aquilo que a gente adiciona, é o que nós colocamos nos cafés, nos chás. Sei. Antigamente se colocava até na mamadeira dos bebês, né? Você faz essa carinha, mas era assim mesmo. Se fazia o leite e colocava Uau. destrose em pó. Se colocava destrose pura em pó. E não era fácil de encontrar e nem era barato, não. Uau. Mas é uma molécula livre, né? É um açúcar livre. Quando a gente fala que é um açúcar livre, quer dizer que ele é rapidamente absorvido e metabolizado, ou seja, rapidamente ele aumenta a glicemia e quando dá o pico de glicemia, o nosso corpo libera insulina para que haja correção dessa glicose. Então, todos nós, portadores de diabetes ou não, nós devemos ter muito cuidado com alimentos de alto índice e alta carga glicêmica. Sim. Mas para os portadores de diabetes, isso é um ponto a mais para a gente olhar. E Tá. aí, quando nós falamos das frutas, nós temos frutas de alto índice glicêmico, alto índice, alta carga glicêmica e também frutas de baixo índice glicêmico. Mas isso tem muito mais importância quando a gente consome isoladamente. Vou Uhum. sentar agora, eu almocei 1 hora da tarde, agora são 5 horas, tá batendo uma fominha, então vou sentar e comer uma frutinha. E aí eu pego esta fruta, pego uma melancia inteira e decido comer a melancia. Aí, né, o que acontece? As pessoas vão pensar assim, mas melancia tem baixo valor calórico. Ela tem baixo valor calórico. Mas ela é feita basicamente de água e de Sim. frutose. É. Essa frutose vai aumentar um pouco a glicose no seu sangue, porque a hora que você faz a absorção, Sim. ela é transformada em glicose, que é normal, não é ruim. O que é ruim? Você não comer 200 gramas e comer a melancia inteira de 5 quilos ou de 10 quilos. O problema Uhum. está na quantidade consumida. Claro. Agora, se você faz o consumo desta melancia junto com um iogurte, por exemplo, que é uma fonte de proteína, você faz o quê? O iogurte, que é proteína, ele quebra esse índice glicêmico e ele faz a melancia demorar mais para ser absorvida. E aí, para o nosso corpo é melhor, porque ao invés de subir muito rápido, este açúcar vai subir mais lentamente e não vai ter nenhum pico que seja desagradável para o nosso metabolismo. Uhum. Em compensação, quando eu pego um abacate, o índice glicêmico dele é muito baixo. A quantidade ele tem frutose, mas em quantidades menores. E aí o pico glicêmico dele, a carga glicêmica dele são mais baixos. Ou seja, ele é mais adequado para quem tem uma expressão do diabetes no seu corpo, tá? Uhum. Então, quais são as frutas mais adequadas, pensando dessa maneira?
as frutas que têm pouca frutose ou que têm muita fibra ou que tem um misto de gorduras com fibras e proteínas. Ou seja, abacate é bacana, abacaxi é muito bacana, kiwi é muito bacana, morango é muito bacana, as frutinhas vermelhas todas são muito bacanas. Que mais? A banana, ela pode ser consumida com muita tranquilidade, desde que essa banana ela seja associada a algum tipo de fibra, se for consumida exclusivamente, tá? O que isso quer dizer? Se eu tô ali no meu hábito de comer arroz, feijão e banana, que muito brasileiro come isso, e é uma delícia, né? É uma delícia. Uma delícia o arroz, feijão e a banana ali. Eu não preciso me preocupar com a quantidade de carboidratos e de açúcares dessa banana, porque ela está ali no meio de uma refeição. E aí tá tudo bem. Agora, se eu vou comer uma banana sozinha, uma banana tá tudo certo também. Se eu for comer 5 bananas de uma vez, aí eu vou ter problema, porque aí o volume de açúcar é muito mais alto. Assim como é diferente a gente chupar uma laranja de tomar um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja hoje, ele tem no mínimo 4 laranjas ali para fazer o volume. Em geral, dá 5 laranjas. Nossa. É muito diferente, então, é muito diferente a gente beber o suco de 5 laranjas do que descascar e chupar 5 laranjas. Sim. Porque quando eu estou chupando a laranja, aquela pele branca, ela é extremamente importante para a minha saúde e ela faz a diferença quando nós temos uma preocupação com a glicemia. Então é legal comer a laranja e comer aquela parte branca também. E não só apertar, chupar o sumo e descartar aquele conteúdo riquíssimo de fibras e nutrientes que está ali naquela pelezinha que a envolve. Tá. Só que dificilmente eu chuparia 5 laranjas de uma vez só. De uma vez, né? Então, assim, o próprio processo com aquele alimento, ele é autorregulador. Agora, quando eu bebo um copo de suco de laranja, é muito fácil, é muito simples. Então, eu pego aquele copo de suco, viro inteiro em alguns minutos, e aí, obviamente, eu vou ter muito mais açúcar circulante na sequência no meu corpo. Isso é um problema? Depende. Se você está consumindo esse suco de laranja junto com a sua refeição, a Raíssa Sansoni, no grupo do FORC, lá do laboratório da USP, ela já provou que beber suco de laranja com refeições ricas em gorduras é excelente para quebrar aquela carga de riscos que o consumo excessivo de gordura traz. Então, o suco de laranja, ele tem um papel anti-inflamatório quando a gente se entope de outras gorduras. Até aí tá tudo bem. Agora, se eu estou lá em jejum, acordo e bebo um copão de suco de laranja, eu vou ter um aumento muito rápido da glicemia e depois eu posso ter uma queda brusca, porque ela aumentou muito, meu corpo vai lá, libera insulina, liberou, ele vai lá, baixa rapidamente, e aí eu começo a ter tontura, sonolência, eu começo a ter todos os sinais da hipoglicemia reativa, que a gente chama. Pois é, nossa, olha, realmente estão perguntando da maçã. O que você tem a dizer da maçã? A maçã, se você consumir ela com casca, ela tem um impacto glicêmico muito menor. Ela pode ser consumida por portadores de diabetes? Pode. Só que assim, mais uma vez, a preferência é que você consuma maçã junto com algum tipo de outro alimento e outro nutriente.
Você sabe Tá. o que que fica muito gostoso? Eu aprendi quando eu viajei para uma ilha de fora, é maçã com queijo. Então, Ah, é? ó, foi surpreendente. Fui fazer um passeio de catamarã e a única coisa que eles serviram pra gente foi a maçã fatiada com queijo. Que E legal. aí, eu tive que vencer meu preconceito na época, que na época eu era bem preconceituosa, e fui lá experimentar. E fica uma delícia, fica uma delícia. Fatia a maçã, tira o caroço, deixa a casca Uhum. e coloca fatiazinhas de queijo ali junto. Fica Que bem legal. gostoso. Aquele Muito bom. contraste do docinho da maçã, do ácido doce da maçã, Ah, com o salgadinho do queijo, combina muito bem. tá, estão perguntando da banana comprida. O que que é banana comprida? Eu já ouvi falar banana verde, banana tem a nanica, tem a prata, tem a Pois ouro. pois é. Ale, de que lugar você é que você chama banana de banana comprida? Talvez seja a banana da terra. Ah, pode ser. Pode ser a banana da terra. E lá em É, se cima perguntaram a partir de que número pode considerar que já é diabético? Qual é o índice? Olha, então, hoje o critério ele vem mudando. Hoje o Hum. critério para homens e mulheres é Recife, é então a banana d'água, né? Ah, O critério para diagnóstico de diabetes, que deve ser feito sempre por um médico, sim. glicemia acima de 99, mas se usa bastante a hemoglobina glicosilada. E a hemoglobina Uhum. glicada ou glicosilada acima de 6%. Então, esse é o usual. Tá. Para mulheres gestantes, já se considera diabetes gestacional acima de 92. Então a gente tem que cuidar, porque. Até porque, gente, o problema da glicação, o problema de ter ali o diabetes é Uhum. que ele envelhece muito mais rápido as nossas células. Então, Uhum. acaba trazendo outras doenças características do envelhecimento, Claro. que não são exatamente do envelhecimento, e sim do envelhecimento para aquele período daquela pessoa, e sim frutos do excesso de glicose naqueles tecidos. Então, a gente deve Claro. cuidar. Tá, a Simone está perguntando quantas 9 horas de jejum entre o jantar e o café da manhã? A água também não pode? Pode beber tranquilamente, Simone. Tranquilamente. A água não quebra jejum. Chá e café sem adoçar não quebram jejum. Então, você Ah, pode legal. utilizar. Isso é bom, isso é bom. Estou tentando voltar lá para saber se tem mais alguém que perguntou alguma coisa e eu perdi. Mas. Banana da terra, a nossa banana da terra pode ser consumida sim. Se for feito como é na região ali de Porto Velho, tem uma maneira que eles fazem um pudinzinho de banana da terra maravilhoso, maravilhoso. Eles pegam a banana da terra logo cedo e eles cozinham somente com água. Olha. E essa água, essa banana cozida com água, ela vira um pudinzinho. A banana da terra, ou a banana comprida, ou a banana. Tem vários nomes populares, ela é riquíssima Uhum. em amido resistente. Amido resistente é um outro tipo de açúcar que ele, como o próprio nome diz, ele é uma expressão muito mais resistente de carboidrato, que dificilmente é absorvido. Mas ele Uhum. passa pelo nosso intestino e ele aumenta muito a velocidade do trânsito intestinal. Então, comeu esse mingauzinho aí de banana da terra, pode ter certeza que a sua evacuação vai ficar muito mais rápida. É só Legal. cozido com água, assim. Você corta, pica a banana, bem madura, né? O máximo de madura, Uhum. e vai cozinhando com água. Fica muito gostoso, muito saboroso. Legal. E uva para diabético ou pré-diabético? Então, a uva é uma fruta de alto índice glicêmico. Então, o ideal é que a gente consuma poucos grãos. E esse é o problema. Não, não pode nem casco. Então, tem que ser um cacho pequeno. Ah, Tem que ser um cacho bem pequeno. ah, E aí não dá muito certo, não.
A menos, mas, gente, também tem o seguinte, né? Se você está com a glicemia controlada, as porções podem ser mais generosas. Até Tá. porque existem pacientes com diabetes que o que eles fazem é controle de gramas de carboidrato. Eles fazem a contagem do carboidrato. E Hum, quando eles fazem a contagem do carboidrato, eles já sabem quantos gramas tem ali de carboidrato no cacho da uva, porque tem uma tabelinha que eles seguem. E aí eles uhum, vão contando os carboidratos daquela refeição para saber se faz a correção com insulina ou não. tá. Tudo isso é muito mais fácil quando a pessoa usa uma bomba de infusão de insulina. Porque aí, a hora que desequilibrou, a bombinha vai lá, se ativa e solta a insulina. Qual é o problema dessa bomba de insulina? Ela é muito cara. Ela é muito, muito cara. Então, é impraticável para a maioria dos pacientes e Sim. eles acabam continuando na insulina rápida e na insulina longa. E que também não são baratas. A rápida é um pouco mais barata e a longa, bom, também tudo depende, né? As de mais nova geração, elas são bem mais caras e Sim, às vezes o estado não dá. claro. A Simone, chá de gengibre com canela em pau e limão e mel. Ajuda ela a dormir. Não, ela está Não, não perguntando se ajuda não. ajuda. Está Não, perguntando se ajuda a não, dormir. não ajuda não. O que ajuda a dormir é chá de mungu, chá de valeriana, são outros chás, chá de folha de camomila, flor de camomila ou de É. folha de maracujá. Esses são os mais adequados para você dormir bem melhor. Agora, tem alguma fruta que as pessoas devem considerar evitar por conta do índice glicêmico? Então, acho que o suco de uva que a Alice está perguntando aí, eu acho que é um bom exemplo. Dependendo Hum, da marca do suco de uva, nós temos o equivalente a 10 caixas de uva. E aí, hum, em um copo, né? Em um copo grande. E aí, esse copo, ele, para pacientes com diabetes, não é a melhor estratégia, porque vai subir lógico, muito rápido. lógico. Né? É como se tivesse consumido mesmo os 10 caixas de uva. Quanto e como a gente pode consumir uva sendo portador de diabetes? Escolha as uvas verdes, que normalmente elas são mais ácidas, mais azedas e têm menos carboidratos. A diferença pode ser pequena, de acordo com o ponto de maturação, mas em geral ela tem menos carboidrato. E Uhum. aí, para menos açúcar livre. Para o paciente com diabetes, isso é bem importante. Tá. Gosta de uma fruta, você gosta da uva e ama a uva e quer comer mais uva, faça uma salada de frutas. Porque tem gente que é assim, né? É, Você dá uma infinidade de frutas, mas ela cisma com aquela fruta, aquela né? que não pode, É, aquela que aquela não que não pode. pode. Meu pai não comia doce algum, Ah, ele não consumia doces. Até o momento que o médico falou para ele: o senhor está diabético. O senhor está diabético, descortinou o mundo da bala de mel para ele. Ele ah, descobriu que ele tinha que viver chupando bala de mel, entre outros doces, que, enfim, né, que não eram permitidos. Então, tudo que você falava assim, pai, não pode, ele ia lá e comia uma tonelada. Até o momento que eu descobri e comecei assim, não pode comer tanta verdura, não. Aí ele ia lá e comia mais. Né? O transtorno opositor, ele é bem explicado. é. Bom, foi legal essa da verdura. Ó, estão perguntando da tâmara. Eu Então, adoro. a tâmara ela tem um sabor bem doce, ela tem um sabor bem doce, mas ela tem muita fibra. E já tem estudo mostrando que a tâmara, por conta das fibras, ela tem um impacto glicêmico menor. Então dá para consumir 3 daquelas grandes com muita tranquilidade. 3 por dia. Não é uma caixa, nem Não, um não é quilo. uma caixa também, né, Carmen? Uma caixa também não faz bem pro bolso, né? Ah, não, com certeza, mas enfim. De repente a gente pega uma liquidação, entendeu? É que eu adoro tâmara, eu como há É muitos anos. verdade. Mas, de Ah, fato,
a tâmara em jejum, os árabes comem 3 tâmaras em jejum para o sistema digestivo, para estar preparado e limpo o corpo para eles fazerem as 5 orações do dia. E limpa o corpo realmente. É muito bom. Sim. Não, e aí é que tá. Ela não, eles quebram o jejum com alimento de baixo índice glicêmico. Sim. Principalmente durante o mês do Ramadã, que é aquele mês sagrado do Islã, que o ano que vem começa em final de março, vai até abril. Quando eles não comem nem bebem nada, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, a primeira coisa que eles põem na boca antes da refeição da noite, que é o iftar, é a tâmara. São 3 tâmaras. Mas durante o ano inteiro, logo de manhã, antes de fazer a primeira oração, de tomar banho para fazer a primeira oração, 3 tâmaras no corpo, que é para limpar o organismo e para equilibrar o sistema circulatório, linfático. Eles consideram a tâmara como uma fruta sagrada, né? É um Porque alimento sagrado. a árvore diz que demora de 60 a 100 anos para dar tâmara. Mas agora eu ouvi dizer que aqui no Brasil eles estão plantando tâmara, que em 10 anos ou 15 já tem fruto da tâmara. Quer dizer, eu não sei quanto teve aí de modificação genética, o que não é lá muito legal, né? Você concorda? Então, mas você sabe que a gente vem discutindo muito. Aliás, semana que vem eu vou estar em Foz do Iguaçu, num Legal. congresso muito legal de tecnologia do trigo. Ah, E eu vou lá para discutir exatamente os benefícios de trigo. Vai vir um pesquisador da Europa para a gente conversar, vai ser uma mesa bem interessante. Depois eu trago isso para vocês. importante. Mas existem melhoramentos genéticos que não são transgênicos, não é transgenia. É um melhoramento genético não transgênico. É como Sim. se a gente estivesse fazendo um enxerto, né? O antigo enxerto, e com isso você melhora a planta, mas não necessariamente você coloca a técnica da transgenia. É. E se a gente se a gente se pauta pelos estudos de segurança, agora mudando um pouquinho, os estudos de segurança dos transgênicos, né? Nós temos uma comissão que chama CTN-Bio, é a Uhum. Comissão de Transgênicos e Biossegurança. O papel deles é estudar a segurança de todas as técnicas de transgenia. Tá. E um tempo atrás eu participei de um evento técnico com eles, e eles mostrando que o alimento transgênico era bastante seguro, né? Dentro das técnicas que são desenvolvidas. E aí eu achei um comentário de um dos pesquisadores sensacionais. Ele fez assim: o primeiro alimento transgênico você já come há pelo menos 30 anos, que é o arroz. O arroz e a batata eles já são transgênicos há pelo menos 30 anos. Todo Hum. mundo come, ninguém nem questionou se era transgênico ou Ninguém não. nem Mas sabia. ninguém nem sabia, né? Só que assim, se sabia da soja. Né? A soja foi Sim. o primeiro boom de alimento transgênico. O que acontece? Se palavras dele, tá, gente? Não Uhum. são as minhas palavras, palavras dele. Ele fala assim: se a soja transgênica fizesse mal, ela já estaria fazendo mal para o gado, porque a grande fonte de alimentação do gado é soja. Ah, não. Então, se ela fizesse mal para o gado e o gado tivesse qualquer tipo de problema de saúde em função da soja transgênica, ninguém nem ia mais produzir Sim, a soja transgênica, porque não se quer perder o gado. claro. E aí, pela lógica reversa, eu achei que isso fazia muito sentido, sabe? É, claro. Faz sentido. Pois Nós é. temos, nós temos produção de soja não transgênica aqui no Brasil, Não. no Triângulo Mineiro. No Triângulo Uhum. Mineiro, a Unilever, é a Unilever que faz o ADES, é o suco ADES, ele é feito com soja não Ah, transgênica. eu sei. O Ades é ótimo. Ele tem, é o único suco que a gente tem certeza que é soja não transgênica, eles têm um acompanhamento. E um dia, conversando com o marketing deles, eu falei: por que vocês não comunicam isso, né? Aí Uhum. a diretora de marketing falou: Wanda, tanta dor de cabeça quando você entra nisso, dá tanta dor de cabeça, porque tem gente que não quer acreditar que é não transgênico. E aí é um embate que muitas vezes é inútil. A gente não quer Uhum. chamar atenção para isso. Se as pessoas perguntam, a gente responde e comprova.
Então, nós temos, sim, né, os alimentos não transgênicos. E não é porque a semente é crioula, porque muita gente também pensa em sementes crioulas, que elas não são transgênicas. Sim. A maioria das sementes crioulas são transgênicas também. E isso de frutas, leguminosas, de tudo, né? Nós temos hoje muitos alimentos transgênicos, que eu, Claro. particularmente, olhando por esse aspecto da ciência, eu acho que no meio de uma alimentação variada, Uhum. eles são relativamente ou razoavelmente ou até bastante seguros. É que a Sim. gente não deve consumir só um grupo de alimentos e só aquele tipo de alimento, né, gente? É, pois é. Bom, mas também se for olhar tudo, o ipsis literis não come nada, né? Principalmente hoje Pois em dia, é, né? Se você for levar a ferro e a fogo, vai ficar complicado. Você vai ter 2 ou 3 itens que está mais ou menos livre de qualquer tipo de pesticida, agrotóxico ou modificação genética. Agora, é importante você ir nesse congresso, com certeza, sobre o trigo, porque muitas pessoas estão com doenças celíacas, né? E isso é um assunto que vai sempre ser atual daqui para frente. A história do glúten ou não glúten, trigo ou não trigo, tanto tipo de farinha diferente. E aí, como fica? Será que é o mesmo receitinha para todos os seres humanos ou cada um tem um biotipo e vai ter que se adequar? então, Carmen, eu estou fazendo um estudo bem profundo, porque na mesa que eu vou coordenar, eu me propus a mostrar os dados de número de pacientes celíacos, né? E de Uhum. sensíveis não celíacos ao glúten. É, a gente não passa, esse número não passa de 5% da população mundial, nem 5% da população brasileira. Ah, E conversando com uma alergista, a doutora Lorraine Lorraine Landgraf, acho que é esse o sobrenome dela, lá de Curitiba, que ela é das BAI de Curitiba. E conversando com a doutora Ana Castro, também das BAI aqui de São Paulo, a gente chegou em alguns desfechos, né? uhum. Muita gente reage aos alimentos e reage ao glúten também, porque tem aquele quadro que a gente já conversou de disbiose, né? De Uhum. alteração da microbiota intestinal. Sim. A hora que a gente trata, e a hora que está tudo ferido, é bem isso, né? A hora que tá tudo ferido, se eu jogo mertiolate dói, né? Pensando no antigo mertiolate, eu urro de dor, e se eu jogo pimenta, eu urro de dor, e se eu jogo o suco de abacaxi, que não tinha nada a ver com essa história, eu também vou urrar de dor, e se eu jogar água, eu também vou urrar de dor, porque tá tudo muito ferido. A hora Sim. que a gente recupera a parede intestinal, que é um tratamento de 3 a 6 meses, o que acontece é que com essa recuperação da parede intestinal, a pessoa volta a consumir os alimentos com glúten e com leite e não tem nenhum tipo de manifestação. Porque o Uhum. problema não estava no alimento, estava na parede intestinal que estava destruída. Eu acho que Ah, esse é um ponto que a gente deve, sim, é o que eu venho falando, né? A Bitrigo ela é presidida por um embaixador, que é uma pessoa sensacional. O embaixador Rubens é muito bacana. O antigo também, o embaixador Sérgio Amaral, fez um trabalho muito, muito consistente. Eu participei desse trabalho, que foi a campanha Trigo é Saúde, tem uns 10, 12 anos, e isso. Nós fizemos uma campanha muito extensa para provar, não era nem para provar, era só para demonstrar que o trigo é um alimento saudável, sim, democrático e acessível. claro. Porque hoje, quando a gente fala de alimento, gente, uma coisa é certa, né? E eu venho falando isso em todos os cantos. A gente tem que garantir alimento no prato do brasileiro, né? Não só do brasileiro. O mundo está passando fome, o É, brasileiro está passando fome e o mundo está passando fome. é. Eu, Vanderly, nutricionista, eu não tenho coragem de tirar um alimento que a pessoa pode consumir simplesmente por uma moda. Até porque Lógico. eu atendo pacientes que não podem consumir. E aí, quando eles não podem consumir, realmente é um sofrimento. É um É. custo a mais, né? A minha filhada é celíaca. O pão para celíaco é no mínimo R$ 25. Um pão pequeno, que equivale a meio pão de forma, Uhum. é em torno de R$ 20, R$ 25. Quando é um melhor, caseiro, fermentação lenta, ele custa R$ 40. Ou Nossa, seja, é impossível. é. Aí eu tenho, né? Eu tenho uma amiga que a gente fala que é a celíaca pobre, né? E ela fala assim: não, é só comer alimento de verdade. Primeiro que todos os alimentos são de verdade, gente.
Industrializado ou não, ele é de verdade. É. Você não tá comendo alimento de plástico, você não está consumindo alimento que foi feito na impressora 3D claro. chinesa, né? Assim, que tem a tecnologia, estou falando chinesa porque eles têm uma tecnologia para isso, na minha impressão 3D. Né? Hoje já se fala em impressão de carne, né? A carne não ser animal e a impressão da carne. Não, eles estão fazendo, estão vendendo já faz um tempo. Exatamente. Eles estão fazendo, estão vendendo, mas não é a nossa realidade ainda. Não é. Então, assim, todos os alimentos são de verdade. Vamos partir desse princípio, né? Os ultraprocessados, o conceito de ultraprocessado é um conceito questionável. Porque se eu fizer um bolo de fubá, que eu coloque fubá, ovo, açúcar, óleo, leite condensado, já deu 6 ingredientes. Deu 6 ingredientes, o meu bolo caseiro já pode ser considerado um ultraprocessado, porque ele tem muitos ingredientes. Sim. Né? Agora, assim, eu sempre falo para as minhas colegas, eu falo assim, você quer discutir alimento ultraprocessado? Tá tudo certo, vamos discutir. Só que levanta às 4 horas da manhã, vai colher o seu café, secar, né? Seca o seu café, não venha discutir o alimento ultraprocessado pegando a sua cápsulazinha de café, colocando na máquina e pegando aquele café vindo discutir comigo. Sabe por quê? Porque eu não tolero hipocrisia nutricional. Isso, para mim, é uma hipocrisia nutricional. Se eu não faço, se eu não acho que é errado, eu não devo fazer. Né? Mas não é a realidade, né? Nem dá, né? E as pessoas precisam comer, cara. É lógico. As pessoas precisam comer. Claro. A gente está com carência de comida no prato. Sem dúvida. Sem dúvida. E é uma judiação, né? Porque quando tem um superávit de plantação, de colheita, eles jogam tudo no lixo para não. Eles deixam de vender aquilo que eles não venderam, eles jogam no lixo para não perder dinheiro. Quer dizer, nem pensa. Parece que são 7 milhões de pessoas que passam fome em alguma parte do planeta. Não é nem no planeta inteiro, é bem mais que isso, né? Ó, a Angélica está perguntando o que tem mais fibra, a tâmara seca ou a ameixa seca? As duas têm uma quantidade muito parecida de fibra, mas a ameixa ela tem uns fitoquímicos que são mais irritativos da mucosa, então ela passa a ser mais laxante do que a tâmara. Tá. Quando você falou sobre consertar a parede do intestino por conta da alimentação e depois a pessoa volta a comer lácteos, etc e tal, mas o que causou essa ruptura no corpo biológico foram justamente esses alimentos antes, não é? Mais o estresse, mais aquilo que está vivendo. Não? Antes, o que é? O corpo? Antes eu queria e gostava de acreditar. Desculpa, antes eu gostava e queria acreditar que era só alimento. Mas então me fala. Não é. O ar que a gente respira aqui em São Paulo, ele já equivale a 5 ou 6 cigarros fumados às 6 horas da manhã. Essa é uma publicação do Dr. Paulo Saldiva, ali da USP. Paulo que me deu aula, um cara Eu adoro ele. Eu assisto ele no Jornal da Cultura. Ele, às vezes está lá uma vez por semana. Ele é ótimo. Olha. Ele é ótimo. E aí o que ele mostra, né? O que ele mostrou já há algum tempo. Então, esse excesso de metal pesado tóxico, ele destrói uma parte da nossa parede. Aí junta a isso a falta de atividade física, também muda a microbiota, a flora bacteriana, que pode ser chamada assim também, né? Antigamente a gente chamava de flora e é possível ser chamada ainda. Então, a falta de atividade física também muda. A monotonia alimentar muda. A automedicação muda. Aquelas pessoas que vão lá fazer mercado na farmácia. Né? Tem gente que adora ir na farmácia e, então eu estou precisando de um anti-inflamatório, me dá aí um anti-inflamatório, uma dipirona, um paracetamol, né? E aí elas vão fazer no mercadinho na farmácia. E eu tenho uma prima que ela até hoje ela não se conforma que antibióticos são de prescrição médica, porque por ela medicava a família inteira. Família inteira. Ela é médica,
não, não é. Né? Aliás, parabéns para todos os médicos, porque hoje é Ah, dia do hoje médico. é o dia do médico, é verdade. A Ana Lu, que está lá em Piracicaba, beijo, Ana Lu, para você e para o Agenor, o seu irmão. Comer uma manga junto com o almoço aumenta a glicemia? Não vai aumentar. Se aumentar, vai ser muito pouco, Ana. Pode comer. Mas assim, a minha pergunta é: vai caber uma manga inteira junto com esse almoço? Ou você vai comer só alguns pedaços? Eu espero que É, sejam só alguns pedaços, porque é muito volume. mas é uma delícia a manga, né? Quando vai. A gente costuma colocar aqui em casa junto na salada, né? Junto com Sim, alface, com tomate e uma tal, delícia. que fica legal, né? E os multiprocessados são de verdade? São, são sim. Eles não são de mentira, não. Mas, bom, ok, vamos lá, peraí. Não, Carmen, sabe o que que acontece? A gente pode até marcar uma live só para falar de ultraprocessado dessa Ah, categoria. Porque boa assim, ideia. Eu feijão e vou arroz. anotar Você, aqui. Estou pode ser a anotando. próxima. A Pode ser a próxima. próxima. Feijão e arroz, por exemplo, Ah, feijão e arroz, eles são alimentos processados. Então tá ah, bom. é? Ah. Ele é processado. Você não foi lá Sim, claro, você buscar, tem né? que. Alguém Lógico. buscou, É, separou os grãos, porque hoje eles já separam os grãos lá no Cílio, eles já fazem uma limpeza desses grãos, e aí, enfim, ele passou por uma etapa, pelo menos, de processamento. tá. Aí eu trago para vocês o que é a categoria de ultraprocessado. Em Tá, momento algum, gente, em momento algum eu estou defendendo o consumo desenfreado de biscoitos, de refrigerantes, de claro. nada disso, tá? Eu só quero deixar isso bem claro para vocês. Eu não faço isso. Só que terrorismo nutricional também não pode ter vez. É lógico. Existe aquela mãe que trabalhou 8 horas na casa de alguém e que na fila do ônibus ela só tem R$ 2 para levar alguma coisa para casa. Ela pega um pacote de biscoito e leva um daqueles bem grandes e Sim, bem com pouca densidade nutricional, mas ela leva para os filhos dela que é para enganar a fome. Eu não posso dizer para essa mãe que ela está errada, porque esse é o único recurso que ela tem, sim. tá? Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça bem no lugar quando a gente fala disso. Né? Nós temos que entender que a nossa escolha política impacta na produção de alimentos. É. É muito bonito falar dos pequenos produtores. Nós temos pequenos produtores aqui perto de São Paulo? Não, não temos. Na cidade de São Paulo nós temos? Não, não temos. Mas nós temos tantos canteiros e tantas praças que poderiam virar praças de Sim. verduras. Em frente à Pax, imagina ali na frente da Pax, É, aquela avenida inteira é, com alface, repolho, couve-flor. é. Tô pensando lá, mas tô pensando aqui perto de casa nem avenida, que é aquele canteiro central, eu não tenho, infelizmente. Olha Mas só. assim, nós temos lugares que poderiam sim abrigar a farmácia que o Serginho Paniza está chamando de farmácia verde, né? Sim. As farmácias verdes, né? O Uhum. cultivo de vegetais. Isso Sim. poderia ser feito. Isso é feito, por exemplo, em Paraisópolis. A gente tem uma comunidade de mulheres que faz isso na comunidade de Paraisópolis e Uhum. que faz comida com essas verduras, né? Ou Que seja, legal. nós temos a oportunidade. O que Sim, que falta? Falta o poder público ajudar esses grupos a se desenvolverem. Então, sim. não defendo político, porque nenhum deles defende a gente, né? Não defendo absolutamente nenhum político, mas eu acho que as políticas públicas elas devem ser revistas. Com E aí eu certeza. conto com o nosso ministro Paulo Teixeira, que é um ministro do desenvolvimento agrário, para que ele olhe com bastante cuidado por essas comunidades que podem produzir. E até em shopping, gente. A gente tem um shopping Eldorado que tem a parte de cima com cultivo de vegetais. Pois é, que é lindo. Basta querer. Claro, claro. Basta querer. Fora do Brasil, isso
tudo é muito normal já há muitos anos, né? E nós deveríamos importar essa ideia daquilo que funciona, tem que fazer, porque todo mundo precisa comer todo dia, né? E se tem acesso à comida gratuita, por exemplo, que está plantado ali do outro lado da rua, ou no parque, ou na esquina, ou enfim, é muito melhor, né? Olha, estão perguntando, Edri, as massas com ovos, sem ovos ou integrais são iguais para o organismo? Rodrigo, todas as massas são de baixo índice glicêmico. Todo macarrão é de baixo índice glicêmico. Ah, Então, se eu tiver que escolher entre um arroz e um macarrão, eu vou escolher sempre o macarrão, porque ele é de baixo índice glicêmico e o arroz é de alto índice glicêmico. Assim tá. como a tapioca, que é de alto índice glicêmico também. Tá. Aqui no Brasil, massa com ovos significa ter um ovo para cada quilo de farinha. Ou seja, a quantidade de ovo ela é percentualmente pouco representativa, Sim. tá? Então, massas com ovos ou sem ovos, nutricionalmente falando, elas têm pequenas diferenças, muito pequenas. E as integrais, em geral, elas têm mais fibra, então elas seriam sempre a melhor opção para a gente, porque ela vai ter fibra adicionada. É. A Angélica está falando, um país tão rico como o nosso, ninguém deveria passar fome. Concordo plenamente. Nem me fale, Angélica. Isso aí tira Né? meu sono, de verdade. Em muitos Ah, momentos me tira meu sono. Vocês não, sabem que as inclusive a comunidades... Vanderly, inclusive a Vanderly e um grupo de amigos, eles saem à noite de madrugada fazer a ronda, levar comida, sopa e ovo cozido. Foi a primeira vez que, logo que eu te conheci, há 3 anos atrás, agora durante a pandemia, há 4, que a gente está fazendo as lives, que você falou para quem for distribuir comida na rua, leve ovo cozido. Eu nem, nunca tinha imaginado isso, né? Ovo é mais Realmente, fácil, ovo é mais barato e ovo é proteína. A proteína é de claro. alto valor biológico, né? E essas pessoas que recebem doações, elas não recebem fontes de proteína. É. Aliás, tem um projeto muito lindo de uma amiga minha é da diretoria, mas é um projeto muito lindo chamado Grãos de Amor. O Grãos de Amor ele é tocado pela Aline Constantino e a Adriana Ferreira Leite. A Adri foi minha aluna e hoje eu tenho a honra de tê-la como amiga. O projeto Grãos de Amor, ele cuida de crianças em quatro ou cinco comunidades aqui na Grande São Paulo e Grande São Paulo, e uma em Uhum. Trancoso, na Bahia. Olha, E eles levam o André, que é também um super amigo, o André Nutrichef, e o André desenvolveu um hamburgão de arroz com feijão, olha para ensinar as que legal, crianças a fazerem um hambúrguer de arroz com feijão, que ficou uma delícia, que e legal. para fazer com as sobras, entendeu? Sim, Né? A gente ainda acha, eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, mas como a gente é ingênuo, né? A gente ainda acha que sobra arroz e feijão nessas casas, né? é, E não sobra, né? Na realidade falta. é. Mas o projeto Grãos de Amor tem um livro do André de receitas. Uhum. Então, para quem quiser e puder contribuir, toda a renda vai para o projeto Grãos de Amor. E a Adriana, ela conseguiu, sendo nutricionista, ela combate muito algumas coisas, e ela conseguiu colocar fruta fresca e bandeja de ovos nas doações mensais. Então, toda Olha vez que que uma família recebe a cesta básica da Grãos de Amor, ela recebe fruta, verdura fresca e também recebe uma cartela com 2 dúzias de ovos para ter um mínimo de proteína. É um, ótimo, que legal. é um trabalho bastante, não só amoroso, mas também Hum. técnico. Muito bonito. É, e funciona, né? Porque afinal é o trabalho de formiguinha que faz a diferença no planeta, né? É cada um fazendo o seu melhor, que a gente consegue mobilizar, inspirar outras pessoas e curar os problemas próximos à nossa realidade, né? É o que eu falo sempre, né? A gente deve cobrar do nosso governo, é óbvio. A gente deve Claro, cobrar porque nós pagamos impostos e os nossos impostos deveriam ser para isso também. Só que não dá para claro. esperar só os governos. É. A gente tem que se mobilizar enquanto sociedade civil para tirar a fome dessas pessoas, para Hum. minimizar a fome dessas pessoas. É, E também para mostrar para quem não sabe ser solidário é, ainda, que essa pessoa pode ser solidária, que ela deve agradecer a oportunidade que ela tem de não estar ali sendo assistida.
né? Que é Uhum. uma benção a gente estar na posição de oferecer e não Uhum. de receber. Porque as Sim, pessoas não recebem porque elas não se empenham, elas recebem porque elas não têm oportunidade. claro. É bem isso mesmo, né? Adoro conversar com você, eu aprendo bastante, Também. ó. Já anotei um monte. Então, a próxima live, que é daqui 2 semanas, vai ser sobre, o tema é ultraprocessados ou tem alguma coisa junto com essa palavra? Vou colocar o mito dos ultraprocessados. O mito dos ultraprocessados, já está. Eu Pronto. sei que eu vou apanhar muito, tá? Porque tem muita gente que não quer entender que ultraprocessado não mata. Tem gente Claro. que quer acreditar que os ultraprocessados matam. Não. Só que isso não é verdade. Não é É. verdade. Bom, Tá? mas é por isso que é importante o diálogo, né? É importante cada pessoa na sua área de expertise compartilhar aquilo que conhece, para que todo mundo possa questionar, repensar como está se alimentando, como é que está escolhendo a nutrição apropriada e as questões da vida, né? Eu adoro o diálogo, adoro conversar e adoro aprender, né? Eu sempre estou aqui a postos com a minha canetinha. Então, esse assunto vai ser polêmico, vai ser bom, vai ser Vai legal. ser bom. Você aí que está assistindo a gente hoje, já vai preparando as suas trocentas perguntas para a Wanderly, porque ela responde todas. Ela é super profissional, nutricionista, fitoterapeuta, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e de Medicina Esportiva. Está sempre ligada nos principais hospitais e locais aqui de pesquisa, de alimentação, de energia de cura, de inovação. Olha, vocês não têm noção, eu sou muito grata, viu, Wanderly, por você fazer parte da família Pax e compartilhar todo o seu conhecimento e a tua luz com a gente, principalmente quando a gente começou, né, na época da pandemia, que estava todo mundo cuidando um pouco mais da alimentação, mas a alimentação é base, né, a gente tem que cuidar todo dia, né, não é só numa época da nossa existência, né, então é por aí. Eu que sou grata, eu sou muito grata. Ontem eu estava em Maringá, eu fui dar aula para alunos lá em Maringá e falar sobre fitoterapia para, né, uma conexão do gerenciamento de peso com o estado emocional, como é que a gente cuida da nossa saúde mental e como isso reflete no nosso peso. Sim. Acabei de falar da Adriana e ela. Acabei de falar dela e ela tá aí, ó, de Paris, porque ela foi trabalhar em Paris. Ô, Na realidade, ela foi Adriana, trabalhar na Itália. pré-chique, oh, que E, legal, lá. e ela entrou para dar um oi. Acabei de Que falar da legal. Grãos de Amor, Dri, e do Ah, trabalho maravilhoso que vocês fazem. parabéns, Mas, Adriana. voltando, eu estava lá em Maringá e a gente estava discutindo exatamente com os alunos a importância deles entenderem que nós temos uma matéria-prima de trabalho que mexe absolutamente com tudo. Mexe com as nossas células, mexe com as nossas emoções e mexe diretamente com o trabalho das pessoas, né? Sim, Cada vez que a gente fala de produção de alimentos, a gente está falando de uma cadeia enorme de trabalhadores nos campos e nas indústrias. uhum, Então, acho que isso deve ser visto da maneira correta que é, né? O certo, valor de cada um desses funcionários, de cada um desses trabalhadores, desde a sim, roça até o empacotamento de um produto. Aí, se claro. vocês me permitirem, na próxima eu vou contar um pouquinho sobre tecnologia de congelamento, que eu estou encantada Ah, com quão legal. saudável é. Que bom. Isso é importante, porque ajuda bastante, né? Isso Sim, é muito legal. É. Olha, para quem está perguntando, esse vídeo fica gravado no meu Instagram, @Carmen Balesteiro, e também no canal no YouTube da Pax, que é Fraternidade Pax Universal ou Pax Carmen Balesteiro. E vocês podem entrar em contato direto com a Wanderly Marchiori no Instagram dela aí, para marcar consulta, fazer perguntas e tal. E daqui 2 sextas-feiras, ela está aqui novamente, se Deus quiser, falando sobre o mito dos ultraprocessados. Eu acho que a gente tem uns 4 minutos, é isso mesmo? Que eu estou sem o relógio aqui direito, 3 mas. minutos, são 17h57, então nós Ah, temos 3 minutos. então vai lá, a sua mensagem final, o que você quiser. Eu gostaria, né? A Adriana perguntou o que eu falei dela. Eu quero usar a Adriana como exemplo, né?
não importa o quanto de tempo você tem ou deixa de ter. O que importa é a sua vontade de ajudar o seu próximo, né? Alguém disse que o alimento industrializado não mata, mas o ódio sim, né? Eu li, E eu concordo, claro. eu concordo com o que você escreveu. Se nós nos dispusermos a usar 10 minutos do nosso dia para pensar no outro, qualquer que seja o outro, que está em aflição, está em desespero, está em falta de comida, está em falta de assistência das mais básicas, isso certamente vai mudar a vida daquela pessoa, mas vai mudar muito mais a sua. Sim. Então, eu te convido a olhar para o seu armário, para a sua geladeira e olhar com um olhar crítico quanto tem de coisa ali que talvez você nem vá consumir com tanta frequência. E o que dali pode ser compartilhado. Eu tenho certeza que você vai olhar ali um pacote de macarrão que pode ser compartilhado. E se eu te disser que esse pacote de macarrão, ele, quando depois de cozido, ele alimenta 5 pessoas, você está mudando o dia de 5 pessoas com um único pacote de macarrão. Sim. Então, olhe para suas dúzias de ovos e olhe para o seu macarrão, pensando nos seus irmãos que estão passando necessidade e frio nas ruas. Sim. Obrigada, Wanderly, querida. Bom evento em Foz do Iguaçu. Depois você vai atualizando a gente e a Pax está sempre à tua disposição para a gente divulgar o que você quiser, tá bom? Você. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Beijo no coração. Gratidão. Beijo. Namastê, família Pax.